Então vamos ao estudo da Palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias até 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Vamos aproveitar para chegar em oração também a Deus, pedindo a bênção dele sobre o nosso estudo, mas também pela irmã Denise. Ela foi internada, então o Benício deve nascer hoje. Então vamos orar que Deus abençoe o parto, que corra bem, né, que o Benício nasça também com saúde. Vamos orar pela família, pelo irmão Davi, irmã Denise e o Benício. Vamos orar por eles, né? Irmão Eric, pode orar por nós, por favor? Senhor Deus, nós te agradecemos pela salvação que temos em Cristo. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui essa manhã, termos que conhecer o Senhor, o único, verdadeiro Deus, o Altíssimo Deus. Queremos glorificá-lo, Senhor, por ter cuidado de nós. Mais uma semana, estarmos aqui nesse primeiro dia da semana para adorarmos o teu nome, ouvirmos o ensino correto da tua palavra. Nós precisamos prestar atenção, Senhor, deixando as distrações desse mundo lá fora, e que esse tempo seja um tempo proveitoso, Pai, que o Senhor fale conosco, nos nossos corações. Nós também fazemos menção da irmã Denise, do parto dela, Senhor. O Senhor ajude e dê força para ela nesse momento. Não é um momento fácil, mas o Senhor é um Deus de graça e misericórdia. O Senhor também ajude o marido e, ó Pai, para que ele possa estar lá ajudando ela, sendo também encorajador para ela nesse momento. Pai, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção nesse horário, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos começar esse estudo sobre como estudar a Bíblia. E aí, o estudo sobre a igreja, nós vamos continuar na quarta-feira. Então vamos deixar a quarta-feira para esse estudo. E aqueles estudos que o pastor Mateus continuaria, ele vai adiar um pouquinho, devido às viagens que ele tem feito lá. A coisa está meio conturbada, né? Ele está viajando bastante, então no momento não é um momento ideal para isso, então por isso ele vai adiar. E aí nós vamos estudando aqui no domingo, então, como estudar a Bíblia, e aí nós vamos estudar mais sobre o dispensacionalismo bíblico, e aí na quarta-feira vamos continuar estudando, por enquanto, sobre a igreja, a doutrina da igreja em si, né? Já vimos, né, vários pontos, como a igreja corpo, a igreja local, vimos a questão do fundamento dela, mas aí na quarta vai faltar a gente ver a questão também do corpo dela em si, com relação também à formação doutrinária, e aí a gente vai ver sobre isso na quarta-feira, aquela questão também da sucessão apostólica, a gente vê na quarta-feira. E aí hoje então vamos iniciar esse estudo, e aí vamos começar lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. E aqui o texto já é um texto muito importante, é o mais importante com relação a essa matéria, o estudo da Bíblia. A palavra de Deus diz então: estude para apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra da verdade. Por séculos tem se discutido quem deve estudar a Bíblia. E aí você tem uma escola, e a gente vai chegar nela, que é a escola do alegorismo, lá de Alexandria do Egito. E essa escola, ela ensina o mesmo que você já deve ter ouvido por parte da Igreja Católica. Ela ensina que o estudo da Palavra de Deus não é para todos. Eles ensinam que o estudo da Bíblia é para um grupo específico, que eles vão chamar de uma classe especial, o clero, ou qualquer outro nome que você queira dar aí para uma elite. Mas nós vamos encontrar também uma outra escola, que é a escola do literalismo, que é de Antioquia da Síria, e essa escola defendia e cria que o estudo da Bíblia é para todos, sem distinção. Todos devem estudar, todos podem estudar, todos devem estudar a Bíblia. Bom, tomara que você não seja dessa primeira
escola, mas da segunda. Tomara que você creia que a palavra de Deus é para todos. Deus, Ele nos tem dado, e Ele nos tem dado com o intuito de que nós estudemos ela. Esse texto, então, é uma ordem a você, não somente para os oficiais da igreja, como o pastor, como o diácono, que tem o trabalho de ensinar a palavra de Deus, de ser exemplo ao rebanho, mas ela é uma palavra para você. Mesmo que não tenha uma chamada dessa, você deveria estudar a Bíblia, porque, do contrário, se você não estudar, como você vai saber que aquilo que está sendo ensinado para você é verdade ou não? Aí nós chegamos num outro texto muito importante no que diz respeito ao estudo bíblico. É Atos capítulo 17, verso 11. Vamos ler o 10? E os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. E estes foram mais nobres dos que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra com toda a prontidão da mente. Agora, essa palavra que eles estavam recebendo era que tipo de palavra? É a pregação. Uma palavra por via oral. Examinando diariamente nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então eles ouviam a pregação e buscavam examinar nas Escrituras se aquelas coisas que eles estavam ouvindo eram de fato verdade. E agora, olha só, você acha que esses bereanos eram de qual escola? Alegorismo ou literalismo? Literalismo, sem sombra de dúvida. Porque, olha só o alegorismo. No alegorismo, eles fazem uma interpretação que a gente vai chegar lá, é uma interpretação elitizada. É uma interpretação que poucas pessoas poderiam fazer, e eles vão espiritualizar muito a coisa, e daí vai nascer as principais falsas doutrinas que existem até hoje, elas saíram daqui, desse homem também, Orígenes, mas dessa escola do alegorismo, como purgatório. Agora, uma pergunta que eu lhe faço é: onde está o purgatório na Bíblia? Onde está o purgatório na Bíblia? Não está. Não está na Bíblia, no cânon dela, nos 66 livros, e olha, nem está na Bíblia católica, que tem um cânon maior, onde há livros ali apócrifos, nem ali você vai achar. Não tem. Então, aí você já percebe uma grande diferença. Mas como que pode haver um ensino de algo que não consta na Bíblia e ainda assim o povo aceitar? É uma boa pergunta. Por que o povo aceita? Porque o povo aceita um estudo, uma doutrina que foi criada sem base bíblica. E os textos que são usados para provar são absurdos. São absurdos. Mesma coisa de oração aos mortos, ou a intercessão dos mortos, também não está na Bíblia. Mas de onde vem isso? Vem daqui. Por isso é tão importante que você estude a Bíblia, e ao estudar a Bíblia, você deve prestar atenção naquilo que você está ouvindo com relação à pregação e ensino, e saber julgar se é de fato verdade ou não. Então é algo muito importante, esse é um texto muito importante. Um outro texto bastante importante para o assunto também, ele consta na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Esse nós usamos bastante, e ultimamente temos usado bastante. Vou ler aí o verso
20, vamos ler o 20. Sabendo isto primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, existem regras para a interpretação bíblica. E essas regras, elas devem guiá-lo para que você possa chegar à interpretação correta, e essa interpretação correta não é a sua própria, e nem a minha, e nem a de qualquer outro. A interpretação correta é a segundo Deus. Porque uma vez que nós entendemos a Escritura tal como ela é, uma vez que nós entendemos que estas palavras são aquilo que os tessalonicenses entendiam que eram, não palavra de homem, mas a palavra de Deus, uma vez que você entende isso, então a interpretação deve ser feita por quem? Por Deus. Como nós vimos semana passada, se a Escritura pode prever o futuro, se a Escritura ela fala em nome de Deus, se a Escritura ela pode ler o seu coração, ela não pode dar a sua própria interpretação? Claro que ela pode, é claro que ela dá. Mas aí tem algumas regras importantes que nós devemos se guiar por elas, para que você chegue a essa interpretação correta. Bom, primeiro, nós podemos considerar uma coisa. Olha só, preste atenção em alguns textos aqui. Vamos para Mateus 12, verso 5. Mateus 12, 5. Vou ler o 4 primeiro. Na verdade, não é o 4, eu preciso ler o 2 primeiro. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do Shabat. Então, os fariseus estão implicando com os discípulos de Jesus, porque eles estavam arrancando espigas de trigo e comendo. E era Shabat. E aí Jesus vai respondê-los. E como eles respondem? Verso 5. Ou não tendes lido na lei que nos dias do Shabat os sacerdotes no templo profanam o Shabat e são inocentes? Olha como ele responde. Ou não tendes lido onde? Na lei. Na lei. Olha no capítulo 19, verso 5. Capítulo 19, verso 5. Aqui, algo semelhante vai acontecer. Olha o verso 3. E os fariseus também vieram até ele, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Não tendes lido. Não tendes lido o quê? Olha a continuação do texto. Que aquele que os fez no princípio. Onde está registrado isso? Gênesis, no livro de Gênesis. O princípio está registrado para nós no Gênesis. O livro que registra para nós a criação do macho e da fêmea é Gênesis. O livro que está ali escrito que o homem deve deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, os dois são uma só carne, é o livro de Gênesis. Ou seja, o Senhor Jesus está respondendo mais uma vez como? Vocês não têm lido? Vocês não têm lido? Não tendes lido? Não tendes lido o quê? A palavra de Deus, a Escritura. Olha capítulo 21, verso 16. E perguntaram-lhe: Ouves o que estes dizem? Eles estavam dizendo o quê? Verso 15: Vendo os principais sacerdotes e os escribas, as coisas maravilhosas que ele fizera, e as crianças gritando no templo, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca leste? Sim, nunca leste? Pela boca dos pequeninos e dos bebês de peito tiraste perfeito louvor? Nunca leste? Olha Mateus 22, 31. Aqui é mais um caso onde chegaram lá os estudiosos da lei
E aqui são os saduceus, eles chegaram com uma questão para Jesus, e olha a resposta de Jesus. Verso 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não leste? Não leste? O que vos foi dito por Deus, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ou seja, sempre que Jesus está sendo aqui interrogado, de onde vieram as respostas? Da Escritura. Amém. Será que essa não deve ser... As pessoas entendem Jesus como exemplo. Por que elas não fazem a mesma coisa então? Por que toda vez que você é interrogado, por que toda vez que você não está diante de uma situação onde alguém quer saber, e agora, a gente faz o quê? Tomara que o seu caso não é que você pense, sabe, na minha opinião, nós devemos fazer isso. Tomara que você tenha a maturidade já, e se você ainda não tem essa maturidade, faça dela o seu alvo, e chegue a um ponto de você, diante de uma situação, falar assim, olha, sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer isso. Sabe por quê? Porque está escrito. Porque está escrito. E da onde nós aprendemos isso? Nosso Senhor Jesus. Sabe o que o nosso Senhor não fazia? Ele não fazia assim, sabe? Nós vamos fazer assim agora porque os rabinos dizem assim. Quando foi que Jesus fez isso? Os rabinos, vamos seguir, vamos fazer desse jeito, porque os rabinos, porque a tradição oral rabínica diz isso. Ele diz isso alguma vez? Não. Para onde ele vai? Sempre é a fonte. Sempre ele vai na fonte. E olha, aqui você bebe água limpa. Aqui você bebe água limpa. Você não vai pegar a contaminação. Então, isso é muito importante, você prestar atenção nisso. Só que alguns, se você prestou atenção, você vai ver que todas essas respostas foram dadas a homens, a fariseus, saduceus, doutores da lei, escribas, homens que tinham acesso às Escrituras. Então, por eles terem acesso, por eles estudarem, por isso Jesus está cobrando eles. Vocês não têm lido? Vocês estão lendo, mas parece que a leitura de vocês está sendo improdutiva, porque vocês estão lendo, mas não estão vendo. E por isso, lá em João 5,39, Jesus vai falar, olha o que ele fala, olha como ele repreende os doutores da lei daquele tempo. Examinai as Escrituras, porque nelas pensais que tendes a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus está repreendendo eles, justamente porque eles, por conhecer as Escrituras, eles acreditavam que eram justos, porque conheciam as Escrituras. Mas olha, Paulo disse que os que são justificados não são aqueles que ouvem a lei, mas aqueles que praticam a lei. Agora, isso, claro, nesse tempo, antes da morte de nosso Senhor, porque após a morte de nosso Senhor, nós sabemos que a justificação, ela vai se dar pela fé no seu sacrifício. Mas antes, Paulo está dizendo, olha, aqueles que são justificados, não são aqueles que ouvem a lei, não são aqueles que sabem a lei, mas aqueles que praticam a lei. E o judeu, o doutor da lei, aquele que tinha acesso às Escrituras, por conhecer ele pensava, eu estou bem. E aí o povo, aí tinha uma outra situação que a gente vai considerar aqui no contexto histórico-cultural, que é o quê? Vamos colocar aí essa questão da Escritura. Nesse tempo, ninguém tinha uma Bíblia. A Bíblia é a coleção dos livros, são 66 livros do cânon. E nesse tempo nós não tínhamos nem Novo Testamento, nós tínhamos o Velho Testamento apenas. E o Velho Testamento não estava reunido em um único livro como nós temos a Bíblia. Eram porções, eram fragmentos, podia ser livros inteiros, podia ser partes do livro. E isso geralmente quem tinha não era todo mundo. Não era muito caro você ter uma cópia dessa, então o povo... Geralmente, a maior parte dele, o povo tinha duas situações. Uma era a dificuldade com relação ao alfabetismo. A boa parte deles, ele sabia apenas o básico, para trabalhar, para o comércio, mas
né, ler mesmo não era a realidade de muitos. Então esse é um primeiro problema. Um segundo problema era que era muito caro, então poucos tinham acesso. Nem todos tinham acesso às Escrituras. Por isso, Jesus estava cobrando isso de quem? Daqueles que tinham acesso. E aí esses religiosos, por ter o acesso, o que eles pensavam? Olha João 7,49. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Eles sabiam a lei. E simplesmente por eles saberem a lei, eles se colocavam num patamar acima da multidão e falavam, essa multidão é maldita. Por quê? Eles não sabem a lei. E aí, não é que eles não sabiam a lei, mas outra coisa. Tinha a história lá da tradição rabínica, de uma lei oral, que era paralela à palavra de Deus, e nessa lei paralela à palavra de Deus, eles iam ali explicando a Bíblia, mas na verdade, muitas vezes não era nem uma explicação, eram acréscimos. Aquilo virou uma tradição de homens. Olha Marcos capítulo 7, verso 8. Porque vós colocaste de lado o mandamento de Deus. O que é o mandamento de Deus? É a Escritura. A lei dada a Moisés. A lei é o mandamento de Deus. E eles fizeram o quê? Colocaram de lado e guardaste a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a estas fazeis. O que eles faziam? Desprezaram a palavra de Deus e se apegaram a tradições. Mesma coisa que o catolicismo romano faz. Mesma coisa, é a mesma coisa, não tem diferença. Então, olha só uma outra passagem aqui interessante, lá em Mateus capítulo 5. Jesus agora ele está pregando a multidão. E essa multidão é o povo, em geral, o povo simples. São aquele povo, né, sem o acesso às Escrituras e também, às vezes, sem condições até de alfabetismo. E como Jesus se lidou com eles? Olha 5:21. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Para com os doutores da lei, as palavras de Jesus eram quais? Não tendes lido, porque eles sabiam ler e eles tinham acesso. Para o povo, as palavras de Jesus é o quê? Ouviste? Por que ouviste e não leste? Porque nem todos tiveram o privilégio que você e eu tem hoje, de ter, pela graça de Deus nós podemos, é fácil ter o acesso, no sentido financeiro, porque muito difícil alguém que vai dizer assim, eu não tenho uma Bíblia porque realmente eu não posso ter uma Bíblia. Pô, ele não tem uma Bíblia, mas tem um tênis de marca. A Bíblia é mais barato que o tênis de marca. Então, não é porque ele não pode, é que ele não quer, é prioridades. Mas hoje em dia, praticamente todo mundo tem condição de ter o acesso a ela. Praticamente todo mundo, boa parte do nosso país, pela graça de Deus também, está alfabetizado, pelo menos na prática. Mas, então, não é uma desculpa. Mas aqui, por isso que Jesus está se lidando diferente com ele. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Não assassinarás? Esses antigos aí, eles fizeram o certo de preservar aquilo que deviam preservar. Porque a tradição nem sempre é má. Existe uma tradição boa, existe uma tradição má. A tradição boa é aquela que preserva o ensino da palavra de Deus. Hoje nós estamos reunidos aqui num domingo. E nós estamos reunidos no domingo por conta de uma tradição, que começou com os apóstolos de Nosso Senhor, que começaram a se reunir no domingo, que deixaram, de certa forma, entenderam que o Shabat agora ele não tem vínculo com a igreja. Nosso Senhor, ele recitou no domingo, e desde então, os apóstolos começaram a se reunir no domingo. E nós estamos fazendo o quê? Seguindo uma tradição. Então, não é que nós somos contra a tradição,
Mas aqui nós entendemos que existe uma tradição boa e existe uma má. A má é aquela que já se desviou da palavra de Deus. A boa é aquela que preserva ainda o ensino dela. E aí, assim vai. Você vai ver o Senhor Jesus por diversas vezes falando, ouviste. Olha o 27. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Não cometerás adultério? E aquela multidão diante de Jesus, uma vez que eram judeus, eles sabiam, entenderam muito bem a mensagem de Jesus. Ouviste o que foi dito? Não matarás. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eles conheciam a lei. Não era igual os doutores da lei disseram, essa multidão é maldita. Eles não conhecem a lei. Não era que eles não conheciam a lei, eles sabiam a lei. Sabiam que não podiam matar, ou roubar, ou a idolatria, eles sabiam essas questões. O que eles não sabiam era esse ensino mais elitizado para essas tradições rabínicas. Aí essa parte eles não tinham acesso, de fato. Essa parte não. Olha só como Jesus responde aos discípulos na estrada de Emaús. Lucas 24, verso 25. Então ele lhes disse, ó tolos e tardos de coração, para crerdes em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as coisas a seu respeito. Então, nós encontramos dois discípulos, estavam tristes, estavam confusos, porque não entenderam a morte do Senhor, e Jesus está aqui se revelando para eles, depois da crucificação, e ele fez questão de assim fazer, para mostrar para eles, nas Escrituras, que eles estavam entendendo errado. Ou seja, nós podemos ter certos entendimentos errados, mas sabe onde você vai... Aonde o Senhor quer levá-lo para te corrigir? Nas Escrituras. Nas Escrituras. Olha também como ele se lida com o jovem rico, Lucas 18, verso 19. Lucas 18, 19. Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tu sabes os mandamentos? Jesus sempre apontava para onde? Para as Escrituras. Quando Jesus foi tentado, Mateus 4. Verso 4. Mas ele respondendo disse, está escrito. Está dizendo para quem? Para o diabo. Está escrito. Nem só de pão o homem viverá. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí olha o diabo agora. 6. E disse-lhes, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito. Opa, o diabo também sabe o que está escrito. O diabo também sabe o que está escrito, porque está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Alguém lembra onde está escrito? Salmo 91. E esse é bem conhecido, o Salmo 91, tá? Esse é bem conhecido. Mas olha, o diabo sabe o que está escrito. E aí, verso 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito. O que o diabo está fazendo é incitando uma interpretação distorcida. Porque de fato está escrito. Só que a gente vai estudar que você deve tomar muito cuidado para você nunca isolar um texto. Igual o diabo está fazendo aqui, ele está isolando o texto. E falando, está escrito aqui, lança-te daqui abaixo, porque ele vai dar ordem aos teus anjos. Aí Jesus está fazendo, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus.
Eu não vou me lançar daqui simplesmente para tentar ele. O conceito do Salmo 91 vai falar de uma proteção e uma provisão do Senhor, um cuidado dele para comigo, mas isso não se aplica no caso de eu simplesmente querer tentar ele. Não vai se aplicar nisso. Se você se lançar, ele não vai mandar nenhum anjo. E você vai chegar lá no céu e falar, Senhor, cadê os anjos? Falou, a promessa não é nesse sentido, você entendeu errado. Você está distorcendo a minha palavra. Você isolou o texto. Você deu ouvido ao diabo. Quem mandou pular foi o diabo. O diabo falou, lança daqui abaixo. O diabo que mandou pular. Você pulou, infelizmente você não, Senhor, eu pulei. Eu estava lá confiando no Salmo 91. Falou, não, você estava confiando na palavra do diabo. Então é muito importante. A gente vai ver isso aqui nessa questão aqui da analogia da Escritura. O que é a analogia da Escritura? É nada mais, nada menos de comparar ela com ela mesma. É só isso. E é algo que nós temos aprendido aqui, que é uma das coisas mais importantes para você chegar na interpretação correta, que vai ser a segundo Deus. Ok, então eu creio que com isso, né, deve ficar claro a questão da importância de você conhecer a Escritura. O diabo conhece as Escrituras. Os hereges, os falsos mestres, conhecem as Escrituras. Aí imagina, se você vai se deixar levar por essa escola de Alexandria, e você vai deixar que as Escrituras fiquem na mão deles. De quem? Do diabo e dos falsos mestres. E você vai ficar como uma criancinha, colocada daqui para lá? Não, você não deveria ser uma criança colocada daqui e lá. Você deveria crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, e isso através do seu estudo, da sua comunhão com Deus. E uma vez que você tem isso, aí não vai ser mais só o diabo e não só os falsos mestres, mas você também vai saber as Escrituras. E quando o diabo e os falsos mestres vierem com os seus falsos ensinos, você vai falar, opa, não é assim não. Está escrito isso mesmo, mas também está escrito aqui, que não é bem assim igual você está falando. Então, esse deve ser o alvo, esse deve ser o objetivo de quem? De todo crente aqui, do menorzinho, do mais novinho, até o mais velho. Que esse possa ser o nosso alvo. Bom, vamos para as leis de interpretação bíblica, que são as leis da hermenêutica, né? Hermenêutica é nada mais, nada menos do que exatamente isso. O que a gente precisa considerar quando a gente chega diante de um texto e a gente quer extrair ali a verdade daquele texto, a gente quer entender o texto, nós queremos chegar na interpretação daquele texto, o que a gente deve considerar? Então, uma coisa que a gente pode considerar, e não somente pode, mas deve, é o contexto histórico cultural. E talvez você pense, mas isso não é importante, isso pode ser, né, de todas essas coisas aqui, o menos importante. Mas, tudo que diz respeito à palavra de Deus é importante, nada é irrelevante. Então, esse contexto histórico-cultural, a gente já viu uma amostra da importância dele nessa questão que a gente estava tratando por que Jesus, quando ele falava aos doutores da lei, fariseus, escribas, ele dizia, não tendes lido. E quando ele está pregando o sermão do monte, para a multidão, ele diz, ouviste. Por que a diferença? Como você entende a diferença? Contexto histórico, cultural. Como você entende a diferença? Jesus, lá em João 4, ele está diante de um poço, chega uma mulher samaritana, Jesus pede de beber água a ela, e ela fala, como tu sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Como você entende isso? Senão pelo contexto histórico, cultural. Entendeu a importância? Então aqui um exemplo é João 4, a questão lá dos samaritanos. A gente entende essa questão dos samaritanos através desse contexto histórico-cultural. Por que quando os judeus, eles evitavam os samaritanos, quando eles iam em Israel, o território, ele é comprido, né? A extensão do país é comprido. E aí você tinha ao sul a Judéia, aí no meio a Samaria e lá ao norte a Galileia. E aí o judeu, quando ele precisava viajar, fosse do sul para o norte para o sul, ele precisava passar onde? Samaria. Só que para não passar em Samaria, o que eles faziam? Cortavam uma volta. Como é que a gente entende isso?
contexto histórico-cultural. Então, tem a sua importância, tem o seu peso. E se você entender essas questões, e geralmente, quando você chega numa passagem, você fala, mas por que é isso, né? Aí você pode ir estudando mais a fundo e geralmente você vai entender, aqui você se deparou com um contexto histórico, cultural. Agora, tem as suas armadilhas aqui. Uma armadilha que você pode cair aqui no contexto cultural histórico é da submissão da mulher ao marido. Muitos falam, olha, isso aí é uma questão de época, é uma questão daquele tempo, hoje em dia não se aplica mais. Mas olha, considera uma coisa aqui comigo, vai lá 2 Pedro. É 1 Pedro, desculpa, 1 Pedro, capítulo 3, verso 6. Pedro, então, está aqui escrevendo, então, pela inspiração do Espírito Santo, ele nos diz assim, assim como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, contanto que façam o bem e não tenham medo de nenhum espanto. O que Pedro está ensinando? Ele está ensinando a respeito dessa doutrina que nós conhecemos da sujeição da mulher ao seu marido. Ele está falando dessa doutrina. E aí ele está usando como exemplo Sara. Ou seja, a questão nós podemos encontrar, então, desde o princípio da palavra de Deus. E ele vai usar Sara. E Sara está 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, quando Pedro escreve isso. Então, você tem que admitir que durante todo esse tempo, nesses 2000 anos, o conceito bíblico é esse, a mulher sujeita ao marido. Aí, o que te faz pensar que agora, 2000 anos mais tarde, o conceito não vale mais? Aonde está isso? Que o conceito não vale mais, que isso aqui tinha um prazo de validade, que era simplesmente temporal. Valeu por 2000 anos. E em nenhum momento, nesses 2000 anos, inspirou. Em nenhum momento eu vou encontrar nada contra isso. Mas agora, por esses próximos 2000, aí agora não vale mais. Onde mudou? Não mudou. O que mudou é que as pessoas não gostam. E não aceitam, e não querem engolir. Aí por isso mudou. Aí vamos fazer assim, olha, esse negócio da sujeição da mulher ao marido, isso aí é do contexto histórico-cultural. Não precisamos hoje em dia. Essa é uma armadilha. Então, o que a gente deve fazer sempre? Você deve estudar a fundo para saber se realmente é histórico-cultural ou se você está caindo numa armadilha. Porque se você for nessa questão aí de que sujeição da mulher ao marido é contexto cultural, você caiu na armadilha. Por quê? É bem provável que o seu estudo a respeito disso foi muito raso. Aprofunda mais no seu estudo para você chegar numa conclusão. Você está se precipitando muito, está deixando o coração falar mais alto. Então esse é um perigo. Um outro é o contexto literário. E esse daqui é importante porque ele vai te ajudar a escapar de certos equívocos que são bobos. Vou te dar um exemplo. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios 2, verso 9. Alguém lê para nós esse favor. Mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitos, diante desse texto, fazem uma interpretação de que Paulo está falando do céu. E de que ele está falando, olha, o Senhor tem nos reservado coisas que
o ouvido não chegou aos ouvidos do homem, nem os olhos do homem viram, nem chegou no coração do homem, porque o céu é maravilhoso. Olha, eu concordo que o céu é maravilhoso. Eu concordo que nós vamos ser surpreendidos, por mais que a palavra de Deus tenha nos revelado já de como serão suas ruas e como são as portas de pérola, ruas de ouro e tudo mais, nós vamos ser surpreendidos com toda certeza. Vai chegar ali coisas aos meus olhos que eu nunca vi nessa terra, e aos meus ouvidos que eu nunca ouvi, e ao meu coração que eu nunca senti, mas ele não está falando disso. Como que eu sei? Contexto literário. Por quê? Porque no versículo seguinte ele explica do que ele está falando. Olha, lê o próximo versículo. O problema é que a pessoa, infelizmente, ela parou no verso 9, e aí ela ficou empolgada, porque o céu é maravilhoso. Mas olha, ele não está falando do céu. O contexto não fala do céu. O capítulo 2, ele fala sobre sabedoria de Deus e sabedoria dos homens. Olha o verso 6. Todavia falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém não a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo, que estão reduzidos a nada. Sabe o que isso significa? Isso é o contexto literário. Você deve prestar atenção. É o perigo da gente fazer o quê? Da gente pensar um texto, de tirar ele do seu contexto e tentar entender ele fora do seu contexto. Isso a gente não deve fazer. A gente deve sempre entender o texto dentro do seu contexto. Então, por isso é muito importante tudo aquilo que vem antes do texto e tudo aquilo que vem depois. E aí, olha o verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então essas coisas que ele está falando, que não chegaram ao ouvido, nem aos olhos, nem ao coração do homem, é o do velho homem. Do novo homem, depois que você recebeu Jesus, e depois que você foi salvo, que o Espírito Santo passou a habitar o seu corpo, você tem ouvido coisas que você nunca ouviu. Você tem visto coisas que nunca viu. E tem chegado ao seu coração coisas que nunca chegou. Por quê? Porque agora você é uma nova criatura. Amém. E você está experimentando uma nova vida em Jesus. E o verso 10 ele diz, mas Deus nos revelou. Está vendo que no 9 parece que Deus está ocultando algumas coisas. Aí você pensa, olha, para você ver que maravilha, Deus ele está reservando algo especial para nós no céu. Mas no 10 ele está falando, Deus nos revelou. Essas coisas foram reveladas para nós. Que coisas são essas? São coisas espirituais. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Aí ele vai falar, porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão do Espírito de Deus. Então, quer dizer, como é que você sabe essas coisas? Pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo que habita seu corpo, ele te ajuda nisso. Então é muito importante. Aí aqui, no contexto literário, entra aqui a interpretação básica, né, que a gente aprende na escola. Você deve prestar atenção em quem está falando, o que está falando, para quem está falando. É muito importante isso na hora da gente estudar a Bíblia, para não fazer confusão, porque existe também a coisa da gente querer aplicar tudo para nós, no egoísmo nosso. E assim, você pode fazer aplicação espiritual, mas a doutrinária você tem que tomar cuidado, porque senão você vai, se perder em heresias. Um exemplo, você vai chegar lá no Velho Testamento, na lei que o Senhor ordenou, a guarda do sábado, e você vai falar assim, tem que guardar o sábado. Por quê? Porque está escrito aqui. Sim, está escrito. Mas e o contexto literário? Quem está falando? Para quem está falando? Está falando para a igreja? Não. No Velho Testamento, não. Não existia igreja no Velho Testamento. Aí a gente vai estudar uma outra coisa nessas escolas aqui, que vai ser mais para frente, é o dispensacionalismo, e o contraponto dele é o aliancismo. O aliancismo, o que ele faz? Enquanto o dispensacionalismo, ele segue o literalismo, o dispensacionalismo seria um produto do literalismo. E o produto do alegorismo pode-se dizer que é o aliancismo. Por quê? Um exemplo. Como que eles entendem Israel no Novo Testamento? No dispensacionalismo, Israel, o que eu quero dizer com Israel? Não estou falando do judeu que recebeu Cristo, porque esse é igreja. Israel é o judeu que não recebeu Cristo.
Como nós entendemos Israel no Novo Testamento? Israel é o quê? É Israel. Mas no aliancismo, Israel sabe o que é? A igreja de Deus. Isso é o quê? Alegorismo. Isso é o alegorismo. E aí a coisa começa a descambar. A gente vai ver como que... Sabe de onde nasce o amilenismo, pós-milenismo? É dessa escola do alegorismo. E também está ligado e vinculado com o aliancismo. Então, você vê que a coisa é... Quando você erra em um ponto, aí o perigo é de vir uma sucessão de erros. Porque a partir do momento que a pessoa se desvia para o alegorismo, aí é provável que ela vai se desviar para o aliancismo, e daí a coisa descamba e não tem limite mais. Vamos para a analogia da Escritura. Qual que é a regra? A Bíblia é coerente consigo mesma. A Bíblia não é a palavra de Deus? É. Então, Deus, ele é onisciente. Ele é o Criador do universo. Ele vai se contradizer? Não. Nós podemos nos contradizer porque nós somos falhos, limitados, né, maculados em todos os aspectos. Deus não. Deus não. Então, Ele não se contradiz. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Homens que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, e Deus tem requerido para si a autoria desse livro. Então, a Bíblia é coerente com ela mesma. Aí a regra aqui, qual é a regra? Passagens difíceis, passagens obscuras, elas não deveriam ser interpretadas, elas devem ser interpretadas à luz de passagens claras e diretas. Você nunca deve fazer o contrário. Você nunca deve pegar uma passagem direta e tentar interpretar ela por um texto obscuro. É sempre o inverso. Você pega algo, uma passagem clara, e a partir daquela clara, você busca entender as obscuras. Sabe quem fala sobre isso? Olha Pedro de novo, lá na segunda carta, no capítulo 3. Segundo Pedro 3, verso 16. Pedro vai dizer assim: como em todas as suas cartas, fala sobre estas coisas, nas quais ele está falando das cartas, dos escritos de Paulo, nas quais há algumas coisas difíceis de entender. O que são as coisas difíceis de entender? São os textos obscuros. São aqueles que não têm muita iluminação da palavra de Deus no seu contexto, nem no seu entorno. E aí, como que nós vamos entender eles? Aí o perigo desses textos é o quê? Que os ignorantes e instáveis deturpam. E como também as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, Pedro está citando um exemplo desse, de um texto obscuro. Como que eu devo entender ele? À luz de um texto claro. Claro. Semana que vem a gente continua essa questão e vai para o exemplo prático dela. Vamos terminar por aqui. Senhor, obrigado pelo tempo que nós podemos